Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Vamos continuar a mensagem sobre a lei de Deus e a esposa, baseada no Sermão do Monte. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, versículo por versículo, e estamos aprendendo preciosidades. No final do último programa falamos que, no princípio, o plano de Deus era que duas pessoas se unissem para gerar outras pessoas, que um dia também se uniriam a outra pessoa, produzindo outras pessoazinhas, vamos dizer assim. Essa foi a lei de Deus para a povoação da terra com pessoas boas. Mas para que a lei de Deus funcione, ele precisa de duas pessoas adequadas, que mantenham uma relação de união adequada, e que esta união adequada produza outras pessoas que saiam pelo mundo para ter uniões adequadas, a fim de se tornarem pais adequados. No Velho Testamento, Salomão usa a figura de um arco para representar esta união, e as pessoas adequadas desta união são como as flechas. Este casamento, esta sociedade ou união, é o arco que lança no mundo as pessoas, ou seja, as flechas. A força e a direção com que as flechas são lançadas dependem do arco usado. Se você soubesse que esta era a lei de Deus e quisesse sabotar todo esse esquema, qual seria a sua estratégia, hein? Uma boa alternativa seria cortar o cordão do arco, você não acha? Parece que é isso que o diabo tem feito durante séculos. Ele sabe que esta é a forma da terra ser povoada com pessoas boas, e tudo depende do tipo de união, do arco com que as flechas são lançadas. Basta cortar o cordão desse arco e nada mais funciona. É desde o princípio que o diabo tem tentado quebrar esta lei básica da vida. Até líderes religiosos têm sido influenciados por ele e não levam esta união a sério e são displicentes com o casamento. E por que Jesus dá um nó tão apertado nessa questão, hein? Por que ele ensina a indissolubilidade do casamento? Não é apenas para o bem das duas pessoas envolvidas, mas também dos seus filhos. É assim que Deus quer povoar a terra, e assim seu nome é glorificado. E para que este esquema funcione, esta união precisa ser um nó providencial para os dois parceiros. Foi isso que Jesus ensinou no capítulo 19 de Mateus, quando diz que só Deus pode ajudar a dar certo. Este é um nó providencial e uma ideia de Deus. Ele é providencial porque é o plano de Deus para povoar a terra com gente boa. Vamos relembrar mais uma vez qual era o contexto do Sermão do Monte. Havia multidões com todo tipo de problema no sopé deste monte junto ao mar da Galileia. Jesus estava ministrando estes problemas e se retirou para um retiro a fim de preparar pessoas para serem sua solução e resposta para todos os problemas lá embaixo. Todo o ensino do monte deve ser visto sob esta perspectiva e neste contexto. Por que havia tantos problemas no sopé da montanha? Uma das razões era que o povo tinha perdido o espírito da lei do casamento. Estava interpretando a lei do casamento na letra e tinha se esquecido do princípio e do propósito da lei. Tinha se esquecido do espírito da lei. O casamento é o plano de Deus para povoar a terra com pessoas boas. E se esse plano não funcionar, acontece o caos na sociedade porque são geradas pessoas inadequadas. De acordo com a interpretação de muitas pessoas, Jesus apresenta neste texto uma das bases para o divórcio, quando fala exceto por imoralidade sexual. O casamento cristão é um contrato entre duas pessoas baseado na exclusividade, e quando esta exclusividade é quebrada, o contrato perde o valor e se torna nulo. Esta é a interpretação de muitas pessoas, baseada no versículo 32.
Dizem que a ideia judaica presente neste caso era que, se durante o noivado, na noite de núpcias, fosse descoberto que a mulher não era virgem, ela poderia ser dispensada. Ou então o noivo poderia escolher se casar com ela mesmo assim. A partir do momento em que o noivo decidia, a mulher era tomada como esposa e o casamento passava a ser indissolúvel. Esta é a interpretação que muitos fazem. Eu acho que esta interpretação é consistente com outras passagens das Escrituras e que podemos dizer que Jesus está mostrando a única base que justifica o divórcio. Por exemplo, o ensino do capítulo 19 de Mateus é que os dois formam uma só carne. O casamento é um laço entre duas pessoas que faz delas uma só. No capítulo 5 de Gênesis, lemos que quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, ou Adão. Homem é o significado de Adão. Os dois foram chamados homem, significando seres humanos. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, ele podia estar falando de todos os seres humanos genericamente. O apóstolo Paulo afirma que é inconcebível que duas pessoas se unam através do casamento e se tornem um se houver mais alguém envolvido. A igreja de Corinto tinha vivido sob grande imoralidade sexual antes de se converter e parece que isso tinha sido levado para a igreja. Por isso o apóstolo escreveu, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Não podemos ser uma carne com mais de uma pessoa. Por isso, se você é uma carne com a sua mulher e vai para a cama com outra, tornando-se uma carne com ela, a unidade com sua esposa é violada. E surge a base para o quê? Para o divórcio. É claro que isso é uma rua de duas mãos, e se acontecer com a mulher, o homem fica livre. Se acontecer com o marido, a mulher fica livre. Isso não quer dizer que necessariamente eles tenham que ficar livres, mas que tenham a opção, porque esta união requer exclusividade. Agora, se esta exclusividade for violada, então deixa de existir a unidade. Ou seja, o casamento acaba. Mas é claro, pode haver o perdão. E isso é uma outra questão muito especial. O espírito da lei e a letra da lei são ilustrados mais uma vez no capítulo 5 de Mateus. Jesus explica em cada parágrafo o que quis dizer nos versículos 17 a 20. A maneira como ele aplica as Escrituras é diferente da maneira como os escribas e os fariseus aplicavam. Jesus busca o espírito da lei, e eles buscavam a letra da lei. Antes de aplicar a lei na vida do povo, Jesus a passava pelo prisma do amor de Deus. Mas os fariseus tratavam o povo na letra e não no espírito de amor. Jesus afirmou isso nos versículos 17 a 20 e depois cada um dos parágrafos finais do capítulo 5 confirma o que acabamos de dizer. Neles, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo... Depois de ensinar as bem-aventuranças e como olhar para dentro de si, nestes parágrafos, Jesus também mostra àqueles que estavam com ele no topo da montanha como olhar ao redor e aplicar o seu ensino no relacionamento com o irmão, com o adversário em geral e depois com a mulher. Uma das razões por que os líderes religiosos não abriam mão do divórcio era por causa da cobiça e provavelmente do pecado sexual. Provavelmente, muitos deles não viviam apenas com suas mulheres e por isso insistiam nesta interpretação do adultério e também na interpretação que permitia que eles se divorciassem mais facilmente. Eu gostaria agora de fazer um comentário sobre esta questão do divórcio. Já falamos sobre o espírito da lei e vimos por que o casamento requer exclusividade. Existe muita gente na Igreja de Jesus Cristo hoje que se divorciou antes de se converter a Cristo. Algumas dessas pessoas se divorciaram mais de uma vez e já passaram por 2 ou 3 casamentos. Será que essas pessoas, quando entram para o corpo de Cristo, devem ser tratadas como cidadãos de segunda classe? Qual deve ser a atitude da Igreja para com elas? Vou dizer agora como acho que este princípio do espírito da lei, ilustrado por Jesus no capítulo 5 de Mateus, pode ser aplicado nesta situação. Devemos passar a lei de Deus pelo prisma do amor de Deus, antes de aplicá-la na vida do povo de Deus. A palavra justificado significa como se nunca tivesse pecado antes.
Quando você compreende o ensino do Evangelho, que diz que é como se nosso passado nunca tivesse existido, quando você o confessa a Jesus e confia no sangue dele para ter o perdão, então, neste passado, que já foi justificado, está incluído também os casamentos pelos quais você já passou. Não é isso mesmo? Isso nos leva à pergunta: o que é o casamento aos olhos de Deus? O que Deus uniu, ninguém separe. Este é o casamento aos olhos de Deus. Será que todo mundo que assinou um pedaço de papel foi unido por Deus? O que é o casamento aos olhos de Deus? Qual deve ser a atitude da igreja em relação àqueles que já passaram pelo divórcio antes de se converterem e se tornarem membros da igreja? Em relação aos divorciados, prevalece a mesma atitude. Antes de fazer a aplicação da lei de Deus, devemos passar a lei de Deus pelo prisma do amor de Deus. Depois que passamos a viver em Cristo e no topo da montanha, bem, devemos nos lembrar que todo este ensino foi dado aos discípulos. Depois que a pessoa passa a viver em Cristo, ninguém deve ter mais dúvidas. O casamento é uma relação entre duas pessoas baseado na exclusividade. O casamento é uma união que requer exclusividade. O casamento é uma união exclusiva até que a morte separe o casal, até que haja infidelidade. Creio que esta seja uma das condições apresentadas por Jesus, liberando o divórcio. Não podemos nos esquecer do que estava acontecendo quando Jesus apresentou os versículos 31 e 32. Jesus estava ilustrando e aplicando a diferença entre a sua abordagem das Escrituras e a abordagem que os líderes religiosos faziam. Jesus estava mostrando àqueles reunidos com ele no primeiro retiro espiritual como aplicar a palavra de Deus nas próprias vidas e nos seus relacionamentos. Além disso, Jesus estava mostrando como aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas e em nossos relacionamentos. No próximo programa, nós vamos nos aprofundar um pouco mais na questão de como aplicar a lei de Deus nas vidas das pessoas. Isso porque hoje já estamos chegando ao finalzinho do Realidade Plena. Mas não esqueça, é muito importante você aplicar a lei de Deus sobre o prisma do amor de Deus. O amor de Deus que é inefável, o amor de Deus que é precioso. Esse amor que pode atingir diretamente o seu coração e influenciar a sua vida como um todo, incluindo, claro, o seu casamento, incluindo o seu relacionamento em família. Fico por aqui hoje, Deus lhe abençoe grandemente. Não esqueça de entrar em contato conosco, escrever para o endereço que vamos dar já para você, peça material e eu tenho certeza, sua vida será uma bênção. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.